Agora está começando uma série de 4 episódios em que eu vou te mostrar desde o começo por que vale a pena investir no exterior, como você faz para investir no exterior, quais são todas as possibilidades, qual é toda a parte de custos, qual é a parte de taxas que você vai ter e no final a parte de tributação que a maioria das pessoas tem medo. Beleza? Meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você investe por longo prazo montando uma carteira de aposentadoria global e investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então nesse vídeo eu vou falar inicialmente se vale a pena investir no exterior. O primeiro episódio é sobre isso. Quando a gente pensa no Brasil, você tem que entender o seguinte: o Brasil representa mais ou menos 2,5% do PIB mundial, ou seja, a cada 100 reais que produzem no mundo, R$ 2,50 são produzidos aqui no Brasil. Isso não impede que 99% do dinheiro dos brasileiros esteja dentro do Brasil. Na realidade, 99,5%. Praticamente todo o dinheiro dos brasileiros está concentrado aqui dentro, tá? O que não faz muito sentido. Quando você pensa também, por exemplo, os americanos têm um ponto de vista diferente. Nos Estados Unidos, eles investem 70% do patrimônio deles nos Estados Unidos. Você pode dizer, nossa, também é bastante coisa. Os americanos também privilegiam muito o país em que eles moram, em termos de investimento. Mas, na realidade, os Estados Unidos já são 55% do mercado financeiro mundial. O Brasil representa só, como você pode ver aqui nessa imagem do JP Morgan, do estudo que foi feito, o mercado de renda variável no Brasil, ou seja, o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, de fundos negociados em bolsa, representa apenas 0,9% de todo o mercado mundial. E isso não impede que os brasileiros coloquem todo o dinheiro deles nesses 0,9% apenas. Quando você vê, por exemplo, que o Brasil tem apenas mais ou menos 300 empresas em bolsa de valores que são negociáveis, ou seja, que tem liquidez, que tem pessoas querendo comprar e vender, e quando a gente olha, por exemplo, um site aqui como o Finvits, que é muito bom, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas apenas para mostrar que com esse site aqui você consegue filtrar e ter acesso a todas as empresas que são negociadas em bolsa de valores nos Estados Unidos. Na realidade tem mais do que isso que está mostrando aqui, mas aqui é só um pedaço, né? Aqui são as principais. E você vê, olha quantas possibilidades tem, 7.673 ativos que são possíveis de negociar em bolsas americanas, tá? Só que assim, não são só ativos americanos. Através dos Estados Unidos, você consegue investir não só lá nos Estados Unidos, que já representam metade do mercado mundial, mas também em todos os outros países do mundo, a grande parte dos grandes países do mundo. Então, por exemplo, você conseguiria fazer uma seleção aqui, selecionando outros países, vamos colocar o próprio Brasil. Aqui a gente vê 35 ações que são negociadas em bolsa de valores nos Estados Unidos, e que são empresas brasileiras, empresas que também são negociadas aqui no Brasil, aqui na nossa B3. Por exemplo, Braskem, Banco Bradesco, BRF, Banco Santander, enfim, algumas empresas que você consegue investir através dos Estados Unidos. Então as pessoas pensam, não, mas eu quero continuar investindo no Brasil. Sim, você consegue. Eu só estou fazendo esse vídeo para mostrar para você como vale a pena, porque o Brasil é apenas uma pequena ilha de 0,9% do mercado financeiro mundial e você faria muito bem em tirar o dinheiro dessa pequena ilha. Algo muito interessante também é o seguinte: quando a gente olha mais ou menos como que se dá a distribuição de empresas dentro do Brasil em termos de capitalização de mercado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de todas as empresas que tem no Brasil, como você pode ver pelo gráfico aqui à direita do JP Morgan, mais ou menos 37% de todas as empresas em termos de tamanho que a gente tem no Brasil são financeiras, são os grandes bancos. Depois tem energia, depois tem materiais, etc. Mas você vê que não é uma divisão equânime, não é uma divisão regular e paritária entre todos os setores da economia. Tem setores que no Brasil, se você investir apenas aqui, você vai estar muito mais exposto, você vai estar muito mais concentrado e vai reduzir a sua perspectiva de retorno ou ao menos aumentar o seu risco. Isso ninguém quer, certo? E se você investir nos Estados Unidos, através dos Estados Unidos, na realidade investindo no mundo inteiro, você vai conseguir dividir o seu risco e dividir o seu dinheiro através de todos os setores da economia, ou como você preferir, concentrar em algum específico, mas tem muito mais possibilidades do que quando você investe tão somente no Brasil. Beleza? Então esse é o principal motivo pelo qual eu vejo que vale a pena investir no exterior, é aumentar suas possibilidades e aumentar sua segurança. Afinal, quando você pensa que, por exemplo, quando você investe no exterior, você está investindo em outra moeda, em outro ciclo econômico, se tem crise aqui, talvez não tenha crise lá.
Então você acaba se protegendo bastante, o seu patrimônio não cai muito. Eu fiz um outro vídeo, como você pode ver aqui, bem interessante sobre essa comparação de investir no exterior e investir no Brasil, sendo que para as pessoas que investem no exterior, elas estão naturalmente bem protegidas quando tem uma crise internacional, como está acontecendo agora, em que o valor do dólar sobe. Se o valor do dólar sobe, o patrimônio delas no exterior sobe em reais. Então, em reais, na nossa moeda, você não perde tanto ou até pode ganhar um pouco. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria passar nesse primeiro episódio dessa série. Se você gostou, se você tem outra pergunta sobre se vale a pena investir no exterior, como que faz para investir no exterior, coloca aqui nos comentários. E coloca a hashtag Brasil se você investe no Brasil e hashtag exterior se você investe no exterior. E dá um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum outro vídeo que eu for colocando por aqui. Beleza? Valeu!